Glória a Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Jesus. Vou fazer uma breve oração, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor Jesus, por estarmos aqui reunidos, Senhor Jesus, essa noite, onde oramos, louvamos, Senhor Jesus, e iremos ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar essa noite, Senhor Jesus, a estar com os nossos corações abertos, a estarmos atentos e vigilantes, Senhor Jesus. Opere em nossas vidas, opere em nossos corações, Senhor Jesus, nos ajudando em todas as coisas, Pai. Não nos deixe, em momento algum, Senhor Jesus, sermos roubados no momento da pregação, Pai. Mas que possamos estar com os nossos corações abertos diante de Ti para receber a Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoe os meus irmãos que aqui se faz presente, os irmãos que não puderam vir essa noite, os irmãos que estão assistindo pela live. Abençoe essa localidade, Senhor Jesus. Que essa noite, Senhor Jesus, o Senhor possa me usar, Pai, para pregar a Tua palavra, Senhor Jesus, com confiança, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Amém. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Atos, capítulo 6. Essa semana eu estava Atos 6. Eu estava acompanhando algumas publicações nas redes sociais esses dias acerca de uma polêmica de uma música, né, que lançaram, e até fiz um vídeo reagindo e expondo a minha opinião acerca da letra e acerca do Evangelho, né? E vendo alguns comentários, não só na minha publicação, mas na publicação de diversas outras pessoas que falaram do assunto, ou concordaram, ou discordaram. E aí eu fiquei pensando acerca dos jovens dessa geração. Porque se a gente for reparar, em grande maioria dessas igrejas churches de parede preta, assim, por assim dizer, grande maioria são jovens, né? Desde ali, sei lá, talvez os seus 16 até os 20 e tantos. Até 31 é jovem, irmãos, porque eu tenho 31, para não... 33, que a minha esposa tem 33. Tenho 32. Esqueci. Né? Mas olhando toda essa massa de jovens que tem frequentado essa igreja, muitos deles buscam glórias para si mesmo, né? E eles acabam desenvolvendo, né, ou criando, por assim dizer, diversos ministérios que para eles convém, né? Em uma certa igreja existe um ministério da moda, e é padrão deles lá, se você não tiver com a cor adequada do que eles brifaram, você já está fora, você é a ovelha negra ali. Você tem uma cor exata para você se vestir. Tem a paleta de cor deles. E eles andam em todos os lugares vestindo essa mesma paleta de cor. E é assim. Aí tem o Ministério da Moda, criaram um Ministério da Maquiagem para maquiar o povo antes de subir no púlpito, né, para fazer o show deles, por assim dizer. Não que é errado, irmãos, se maquiar. Esse não é o ponto aqui da pregação, do que eu estou pregando aqui. Mas eles acabam criando certos trabalhos para eles que não tem necessidade, não condiz. O que isso vai edificar espiritualmente? O que vai edificar espiritualmente se a partir de amanhã, a partir de domingo, irmãos, todo domingo agora, todos os irmãos têm que vir de bege para a igreja? É só essa cor que vocês podem vir amanhã. O que isso vai edificar espiritualmente? Nada, irmãos. Então eles criam trabalhos para isso, só para, ao meu ver, na minha visão, é para glorificar eles mesmos, para eles dizer assim, olha, criamos um ministério aqui, olha como que a igreja está bonita, todo mundo da mesma cor. Em que isso vai glorificar a Deus? Em sua infinita honra e glória? Nada, irmãos. Nada. E, infelizmente, é uma massa muito grande, irmãos. Isso é um recorte pequeno que eu trouxe para os irmãos aqui, mas se a gente for ir além, tem muito mais coisas, irmãos. Muito mais coisas que os jovens acabam fazendo para engrandecer a si mesmo. Mas na mente deles, eles estão fazendo isso para Deus. E o principal, que é pregar o Evangelho, que é dar um bom testemunho, que é espalhar a mensagem, acaba ficando de lado. Porque às vezes a preocupação deles está tão em deixar a igreja esteticamente bonita, né, esteticamente instagramável, vai ficar bonito se postar essa foto no Instagram. E eles acabam esquecendo do principal, que é salvar uma vida, salvar uma alma. Mas acaba que lota essas igrejas, irmãos, por causa disso. E aí eu até coloquei no comentário lá, né, que se essa geração continuar
nesse mesmo ritmo, o dia que tiver uma perseguição da igreja, eles não aguentam, irmãos. Eles não vão suportar. Porque todos nós, irmão, cada um de nós somos chamados para servir. Né? Mas tem um chamado, irmãos, que ainda é mais importante. Nós fomos chamados para padecer também em nome de Cristo. E muitos deles não estão dispostos a isso. Né? E eu lendo a palavra essa semana, eu queria trazer aqui a passagem de Estevão. Atos 6, vamos ler a partir do versículo 1, irmãos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, e Prosélio de Antioquia. Os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, se lermos aqui no versículo 1, existia uma necessidade naquela comunidade, naquela igreja. A necessidade existiam muitas viúvas, e elas precisavam de cuidados, precisavam de um auxílio, né? E os apóstolos ali não podiam deixar de sair para evangelizar, para poder servir, para poder cuidar dessas viúvas. Então eles conversaram entre eles, falaram: vamos levantar 7 irmãos para esse chamado, para servir as mesas, para cuidar dessas viúvas. Né? Eu pesquisei para ver se tinha algum relato histórico da idade de Estevão, mas não tem. Mas se a gente for pegar pelas referências que citam aqui, né, fala que ele era cheio de fé, cheio de Espírito Santo, eram varões de boa reputação e de sabedoria. Então eles estavam nessa caminhada há um bom tempo. E para ter toda essa bagagem, né, historiadores ali estimam que ele tinha entre 30 a 40 anos ali. Né? E dá para considerar que é jovem ainda, irmãos. Mas que tem mais responsabilidade. A palavra diz que ele era cheio do Espírito Santo. Então, Estevão teve esse chamado. O chamado dele foi servir. O trabalho dele naquela comunidade, naquela igreja, era servir, auxiliar as viúvas, né, no que fosse necessário ali no cotidiano, no dia a dia. Né? No versículo 8 diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí a gente pode pensar assim, mas o chamado dele não foi para servir a mesa? Não foi só para cuidar das viúvas? Aqui a gente já vê um outro lado. Estevão era cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, irmãos, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que chamou Estevão para servir a mesa e cuidar das viúvas é o mesmo Espírito que operava na vida dele para que ele operasse grandes prodígios e grandes sinais entre o povo. E eram tais coisas, irmãos, que incomodou os religiosos naquela época. Tanto que o cabeçalho desse trecho aqui é Estevão, o primeiro mártir. Vamos dar sequência aqui, irmãos, versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, irmãos, aqui a gente já tem um grande aprendizado. O cooperador Lutinha, não lembro se foi aqui em Cajamar ou se foi na pregação que ele trouxe em Itapevi, ele fala acerca do trabalho de cada um. Cada um tem um trabalho aqui. Cada membro do corpo tem uma função. Seja no final do culto servir um chá, cortar o bolo, distribuir o bolo dos aniversariantes. Cada um foi chamado para uma coisa. Mas como eu mencionei, nós também fomos chamados para padecer em nome de Cristo. E fomos chamados também para espalhar o Evangelho, para pregar. Assim como Estevão foi chamado para servir as mesas,
Estevão também estava entre o povo, cheio de poder, cheio de fé, operando prodígios e maravilhas, pregando. Né? E ele disputava aqui com os principais da sinagoga, né? Aqui, né, no versículo 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, Estevão estava no meio de pessoas importantes. Né? Hoje em dia, irmãos, tem muito podcast. Tem uns podcasts, né, que eles fazem um debate. Traz uns 2 teólogos lá, alguma coisa, ou traz um que acredita de uma forma, outro que acredita de outra, e os 2 debatem. Aí chega Estevão no meio dos 2 lá e vem quebrar a lei. Fala assim, não é nada disso que vocês estão falando. E hoje na internet, irmãos, porque, querendo ou não, naquela época os apóstolos escreviam cartas, né? Hoje a gente tem a internet para pregar o evangelho. Né? A gente grava os vídeos, faz a live. E a partir do momento que a gente publica um vídeo desse, ou compartilha, ou coloca a nossa opinião acerca do que nós acreditamos, da nossa fé, a gente vai estar aberto a todos esses especialistas. Assim como Estevão estava aqui. Se você colocar lá, não é assim, né? O evangelho não diz isso. Jesus não veio ensinar isso. Jesus ensinou dessa forma. Vai vir os 3 especialistas lá, falar assim, não, mas eu tenho faculdade de teologia. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas e o evangelho? Onde fica? Se trazesse Estevão para o dia de hoje, era isso que ia acontecer, irmãos. Dessa mesma forma. Mas Estevão, em momento algum, ele baixou a guarda. Em momento algum, ele deixou de colocar a opinião dele, a fé dele. Né? Nesse vídeo que eu falei, que eu compartilhei e expus minha opinião, acaba falando um pouco de outra religião. Não citei a religião diretamente, mas fica explícito ali. Né? Fica implícito ali a região a qual eu estava me referindo. E tem a mãe de uma coleguinha da Luna, né, de uma amiga da Luna, que ela frequenta essa religião. E aí eu postei, o vídeo gerou algumas visualizações, deu algum tempo, aí apareceu a curtida dela no vídeo. Aí na hora eu falei pra Vanessa, e agora, né? Ela viu, ela curtiu, né? Ela vai pensar que a gente, como a gente pode dizer, né? Que a gente tem um preconceito acerca da religião dela, né? E de modo nenhum, irmãos. De modo nenhum. A amiguinha da Luna vai lá, brinca com ela, a Luna vai lá, brinca, a gente recebe, conversa. De modo nenhum, assim como eu trouxe na pregação de terça-feira, né? Mas aí na hora a Vanessa falou assim, não, mas a gente não pode deixar de falar essas coisas. Eu falei, exatamente, a gente não pode deixar de falar. Mas no primeiro momento me veio a preocupação de certa forma, eu ofendendo ela, né? Ou ela se sentiu ofendida. E não é esse intuito. O intuito, na verdade, é que através desses vídeos ou de alguma coisa que eu fale, comente na internet, outras pessoas venham a crer no Evangelho. Os olhos dela vão ser abertos através do Espírito Santo para crer no Evangelho. E assim Estevão fez a mesma coisa, ele não baixou a guarda, em momento algum ele voltou para trás e falou, não, vocês estão certos, a lei que vocês seguem é correta, eu estou errado, em momento algum. O Estevão, até o fim da vida dele, a gente vai ler aqui, ele defendeu a fé dele, o que ele acreditava. Vamos continuar lendo aqui, irmãos. Versículo 11. Então subornaram, no versículo 10 diz que essas pessoas, né, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, se fosse um debate ali, poderia se dizer que essas pessoas estavam perdendo um debate. Eles não tiveram como rebater tudo que Estevão estava ensinando e falando acerca do Evangelho. E aí no versículo 11, então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, irmãos, eu achei interessante essa passagem aqui, né, no versículo 15. Todos que estavam lá, nesse conselho, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, eles, quando olharam para Estevão, viram o rosto dele como o rosto de um anjo. E o que é isso, irmãos? Né? Como assim viram o rosto dele como o rosto de um anjo?
Então, a referência que essas pessoas tinham era a lei, eram as escrituras que eles seguiam, o Velho Testamento. Então, quando eles viam, os anjos apareciam para eles lá, eles viam uma certa glória no rosto dos anjos, um brilho. Mas, então, essa era a referência que eles tinham. Quando eles viram essa certa glória, falaram, viram o rosto como se fosse de um anjo. Mas, na verdade, aqui a glória que Estevão estava mostrando era a glória do Senhor Jesus. Estava refletindo a glória de Deus ao pregar, ao ter autoridade ali para falar e rebater tudo que eles falavam acerca da lei. Né? Então, pode-se dizer que aqui do versículo 8 em diante, aí vem no capítulo 7, não vamos ler todos os versículos, irmãos, por causa do horário, mas vem no capítulo 7 inteiro, né? É um discurso de Estevão. E ele vem falando aqui, se os irmãos lerem depois com calma, ele vem falando tudo que acerca que a lei fazia, e ele vem colocando o evangelho em cima, lá dizia isso, mas é isso, ele vem expondo todas as coisas ali, acerca dos ensinamentos de Jesus. Né? E aí, quando eu comecei a ler todo esse discurso de Estevão, eu lembrei do discurso de Pedro. Logo aqui para trás, a gente não precisa abrir lá agora, mas a gente vai dar uma passada lá. Pedro ele faz o mesmo discurso, em Atos 2. Né? E aí eu comecei a ler o discurso de Pedro, olhando o discurso de Estevão. Né? Como eu mencionei, né, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que inspirou Pedro a fazer aquele discurso, e no final do discurso se converteram 3.000 almas, é o mesmo Espírito que estava na vida de Estevão, fazia com que ele operava grandes prodígios e maravilhas, mas aqui a gente tem uma outra realidade. Né? Lá o discurso de ali pode-se dizer que era o início da igreja ali. 3.000 almas se converteram, né? A gente vai ler lá depois, mas falava que eles estavam em comunhão, faziam tudo em comum, vendiam e repartiam os seus bens. Então eram 3.000 almas, 3.000 pessoas que creram na pregação de Pedro, se arrependeram, foram batizados, e eram 3.000 pessoas que viviam juntos em comunhão, no partir do pão, né, vivendo a palavra. E aqui a gente tem o discurso de Pedro, que traz um confronto ali, né, entre o evangelho e a lei, entre a graça e a lei. Né? Mas a gente vai ver a importância dos dois discursos. Né? Vamos pular lá aqui em Atos 7, no versículo 51, irmãos. Diz assim, né, Estevão falando, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Então, quando eles ouviram isso, gerou um ódio no coração dessas pessoas. Aqui no 51, como nós lemos, diz assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos. Então, eles não queriam ouvir, estava o coração duro. Né? O coração estava fechado para a palavra naquele momento. Eles não queriam servir, eles estavam cegos pela lei. Né? Versículo 55. Mas ele, Estevão, estendo cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, irmãos, olha como Estevão era cheio do Espírito Santo aqui, irmãos. Como eu falei, né, se a gente vê essa geração, esses jovens de muitas igrejas, de mundo afora, né, se estivesse numa situação dessa, quantos, né, a gente não está aqui para ficar apontando o dedo nem nada, mas quantos muitas vezes estão olhando somente
né, para este mundo, para trazer glória para si mesmo, né, ou estar visivelmente bonito para Instagram, para as redes sociais. Quantos deles estão pensando só nessas coisas que, se estivesse numa situação como essa, não negaria a sua fé? E quantos teria a coragem que Estevão teve de continuar até o fim, sabendo que todas aquelas pessoas ali daquele conselho estavam com o coração cheio de ódio, com pedras na mão já para tacar e tirar sua vida? Estevão se manteve fiel até o fim, né? Ele não buscou glória para si, ele serviu com humildade, defendendo a sua fé, né? E no final, né, aqui diz assim, no versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, e que estava à sua direita, que estava à direita de Deus, né? Ele ainda, sabendo que ia morrer, ele ainda olhou para o céu e viu Jesus, sabendo que Jesus estaria de braços abertos para receber ele, né? E no versículo 60, ele ainda se pôs de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então, nessa fala de Estevão, a gente vê que ele perdoou aquelas pessoas ainda, né? Perdoou, entendeu que aquelas pessoas, que a luta dele ali naquele momento não era contra a sangue nem contra a carne, mas era contra o espírito da lei que ainda estava naquelas pessoas. Que aquelas pessoas não entendiam ainda acerca do que ele estava falando, do que ele estava pregando, né? Aí vamos voltar lá, irmãos, em Atos 2, só para a gente ler uma passagem lá. Eu vou deixar uma página aberta aqui, que eu vou ler um versículo lá em Atos 7 ainda, e a gente vai ler um outro aqui em Atos 2. Então, aqui em Atos 7, Estevão se depara com homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E aqui Pedro, após o discurso dele, em Atos 2, versículo 37, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, consegue entender a diferença dos dois tipos de pessoas que estavam sendo lidadas aqui? Pedro estava lidando com um certo tipo de pessoa e Estevão estava lidando com outro tipo de pessoa. Mas os dois discursos, as duas pregações, elas têm objetivos importantíssimos, irmãos, como mencionei. Vamos continuar aqui na leitura. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, o interessante aqui, irmãos, é que diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, tinha muito mais pessoas ouvindo o discurso de Pedro ali. Alguns, essas quase 3.000 almas, receberam de bom grado. Entenderam a pregação, entenderam o discurso de Pedro, entenderam que para eles, receber o dom do Espírito Santo, para eles terem a salvação, eles tinham que se arrepender dos pecados, serem perdoados, né? Aqui no versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Então aqui, irmãos, se inicia, uma grande comunidade, viviam juntos, tudo em comum,
eles oravam, jejuavam, estavam juntos ali na comunhão e no partir do pão. E aí no versículo aqui, no final do versículo 47, ainda diz que e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Que maravilha, né, irmãos? Pensa a gente aqui reunido, pregando a palavra, todo mundo orando fervorosamente, crendo, entregando suas vidas a Jesus, a gente vivendo em comunhão, em harmonia, na unidade do Espírito, e o Senhor Jesus só enviando almas aqui para a gente pregar. Aqui a gente tem pregação só de sábado, né? Mas pensa que numa segunda-feira, o pessoal batendo palma aqui, chamando os irmãos aqui para perguntar sobre a palavra. A palavra diz aqui que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que sabiam de salvar. Irmãos, isso é uma maravilha, irmãos. A gente tem que orar cada dia mais para que isso venha acontecer no nosso meio, irmãos. Eu sempre falo, né? Se cada um de nós aqui colocar na ponta do lápis aqui, quantas pessoas a gente conhece que ainda não creem na palavra, né? Ou que creem, mas, né, não vivem ali firme, precisa, né, de um puxãozinho ali, ou pessoas próximas, familiares, a gente conhece, irmãos, a gente conhece muitas pessoas, irmãos, e cabe a cada um de nós, como eu mencionei, nós fomos chamados para servir, irmãos, né? E servir, né, se a gente for colocar, servir engloba muitas coisas, diversas coisas, e entre elas é o Evangelho, irmãos. É a gente espalhar o Evangelho, a gente enche-se do Espírito Santo, se enche da palavra, busca cada vez mais aprender e compreender da palavra, não é para a gente guardar para nós, para a gente falar assim, ó, eu sei, isso que o pastor está pregando lá, eu já sei, está aqui guardado. Mas tem outra pessoa que precisa ouvir aquela mensagem também. Seja a gente compartilhando a pregação que a gente recebe no grupo, compartilhando a live, mandando para alguém. Alguém precisa ouvir essa mensagem, irmãos. Alguém vai ouvir essa mensagem. Pode ser que não seja hoje, mas pode ser que daqui a um tempo, essas mensagens estão no YouTube lá, alguém vai receber. Alguém vai ouvir. Né? Vamos voltar lá para Atos 7, irmãos. Então, como eu falei lá em Atos 2, o discurso de Pedro ele teve uma função. 3.000 almas se converteram e todos os dias, o Senhor Jesus enviava pessoas para aquela comunidade para serem salvas, para ouvirem a palavra do arrependimento, onde eles creram e se batizavam. Todos os dias. E aqui, no discurso de Estevão, teve um motivo também. O mesmo Espírito que operou em Pedro, operou em Estevão, com objetivos diferentes. Depois desse discurso de Estevão, se a gente ler aqui no versículo 58, 7 e 58, diz assim, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, esse Saulo aqui, irmãos, é aquele que depois, lá na frente, teria um encontro com Jesus Cristo, e se converteria e prega o evangelho por todo mundo, a todos os gentios. Através dele, tivemos a oportunidade de que o evangelho chegasse até nós, que somos gentios. Então, os irmãos entendem a importância do discurso de Estevão aqui? Porque Paulo, né, na época lá tinha o costume de ser chamado Saulo, ele estava lá, ele ouviu todo o discurso de Estevão. Ele viu tudo que Estevão falava acerca do que ele aprendeu de Jesus, acerca do Evangelho, do que eles aprenderam na doutrina dos apóstolos. Saulo ouviu todas essas coisas. Né? Aqui no capítulo 8, versículo... Vamos a partir do versículo 1 aqui, irmãos. Não vamos ler tudo por causa do horário, mas Atos 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, Estevão faz um discurso para todos esse conselho, todas essas pessoas. Né? Esse discurso, né, foi feito na frente de Saulo, jogaram as vestes de Estevão nos pés de Saulo. No versículo 1, após o discurso, Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos foram dispersos pela terra da Judéia. Então, todos os discípulos, todos aqueles que creram na palavra, no evangelho, foram dispersos.
né? Essa dispersão, né, que foi causada em sequência do discurso de Estevão foi importante para que o evangelho chegasse a muitas outras pessoas, né? Versículo 2: E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Né? Então, gerou como posso dizer assim, confusão não é a palavra, mas gerou um movimento tão grande, irmãos, que mesmo na perseguição, mesmo eles sendo perseguidos por Saulo, eles ainda estavam dispersos pregando a palavra. É como se fosse assim, fomos perseguidos lá em Itapevi, fugimos aqui para Cajamar, mas já que estamos aqui, vamos anunciar a palavra aqui também. A perseguição veio até aqui Cajamar, vamos sei lá para onde, para Osasco. Já estamos em Osasco, vamos pregar a palavra aqui também. Já estamos aqui e fomos chamados para servir, para pregar o evangelho, por que não? Não é verdade, irmãos? Então, não importa onde nós estejamos, irmãos, onde nós formos. Se tiver a oportunidade de falar da palavra, de pregar o evangelho, a gente vai falar. Todas as coisas cooperam. Exatamente. Todo o discurso, a morte de Estevão, né, a perseguição que Saulo gerou através da morte de Estevão ali, cooperou para que a palavra se espalhasse. Né? A gente não vai entrar mais para frente, irmãos, por causa do horário, mas depois que o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus e ele crê e ele começa a pregar a palavra, irmãos, a palavra se espalha. O apóstolo Paulo fez diversas viagens missionárias pregando a palavra. Né? Talvez, a gente não sabe como que o Espírito Santo agiria, a gente não conhece, a nossa mente humana ela é muito limitada para a gente compreender a mente de Cristo e a mente do Espírito Santo, para entender quais são os propósitos dele. Né? A gente não sabe se talvez, se Estevão não tivesse sido morto, se talvez Estevão tivesse negado a fé dele, se ocorreria todas essas coisas. Talvez de uma outra forma, porque o Espírito Santo faria com que a palavra chegasse a todos. Mas entende que a importância que foi o discurso de Estevão e a importância de ele ter se mantido firme na fé dele. Então, se a gente for comparar com o discurso de Pedro, foi 2 discursos com objetivos diferentes, mas que foram de extrema importância para a igreja. De extrema importância. E, irmãos, se a gente for tirar uma reflexão acerca desses 2 discursos, irmãos, vai ter momentos que a gente vai pregar a palavra, que a gente vai pregar o evangelho, e as pessoas vai ser igual lá em Atos 2. Né? Vão se compungir no coração, vão entender a palavra, vão crer verdadeiramente, vão se converter e vão viver o evangelho, perseverar até o fim. Né? Já teve isso, a gente já viu isso acontecer no nosso meio. De a gente pregar, orar pela pessoa, falar da palavra, né? Discipular ali com mansidão, com paciência, ensinando ali dia após dia. A pessoa, estou com dúvida, senta aqui, qual é a dúvida? Vamos explicar. Acontece isso, a gente já viu isso acontecer no nosso meio. Né? Mas, por outro lado, irmãos, vai ter momentos que vai ser igual aconteceu com Estevão. A gente vai querer pregar a palavra, a gente vai expor o evangelho, e as pessoas vão querer vir com 7 pedras na mão. Né? Ou, se a gente for expor nas redes sociais, irmãos, as pessoas que muitas vezes se dizem crentes aí fora, vivem numa igreja, são as mesmas pessoas que, ao você expor o evangelho, ou você gerar um questionamento para ela ali, elas vão te ofender. Mesmo falando que vivem numa igreja, que frequentam uma certa denominação, elas vão te ofender. Então, são reflexões, irmãos, e exemplos que a gente tem que trazer, que a gente traz aqui para a nossa realidade, que a gente vai ter que estar preparado. Ele vai ter preparado para ser bem recebido, e a gente vai ter que estar preparado para as pessoas virarem as costas, para as pessoas nos ofenderem. E qual que vai ser a nossa postura diante disso? A gente vai ser igual Estevão? A gente vai se manter firme na fé ali e falar, não, é isso que eu acredito. Porque hoje mesmo eu vi uma notícia, irmãos, um padre estava eu não sei o termo que eles falam, né? Mas ele estava lá na missa deles lá, e ele fazendo a liturgia, eles falam de liturgia. E ele deixou claro lá, ele falou assim, homem é homem, mulher é mulher. Ponto final. Isso todo mundo está de acordo. Né?
E ele recebeu um processo. O Ministério Público foi atrás dele por, não sei quais foram os termos que eles utilizaram lá, se foi, sei lá, enfim. E ele só falou uma realidade, irmãos. E ele não falou nem acerca da palavra. Ele falou uma realidade que, irmãos, é óbvio, né? Não precisa ter explicação. Homem é homem, mulher é mulher. Foi isso que ele falou. Ele recebeu um processo do Ministério Público. Né? Agora imagine nós, irmãos, se a gente for expor o Evangelho num mundo que cada vez mais tem mais religiosos e menos cristãos. Tem mais pessoas que vivem religiosamente, mas esquecem de seguir Jesus. Né? De tentar cada dia refletir a glória e a imagem de Jesus, de tentar cada dia ser igual a Jesus. Que esse é o nosso objetivo, irmãos. Além de pregar a palavra, né, de estar em comunhão, além de a gente trabalhar neste mundo, viver neste mundo, o nosso principal objetivo é ser cada vez mais igual a Cristo. Né? E viver igual Estevão viveu, irmãos. Estar disposto para que se um dia a gente for confrontado dessa maneira, a gente também não negar nossa fé, irmãos. A gente vive num país que é confuso, num país que é cheio de pessoas corruptas no âmbito da palavra de modo geral, né? De pessoas que querem cada vez mais passar por cima do outro para se dar bem, em benefício próprio. A gente vive num mundo perverso e maligno. A gente vive num país, irmãos, que a gente vê cada atrocidade acontecendo aí fora, mas a gente vive num país, irmãos, que a gente tem a liberdade de pregar essa palavra, de pregar o Evangelho. E países que são proibidos, que a mídia convencional, né, a TV Globo, por assim dizer, não mostra quantos cristãos que vivem a palavra, que creem em Jesus e morrem por não negar essa palavra. Isso acontece, irmãos, inúmeras vezes, irmãos. Inúmeras vezes. Nesse momento que a gente está aqui pregando essa palavra, pode estar acontecendo isso em algum lugar do mundo, irmãos. E a gente não vê. A gente não vê. A palavra diz que as mesmas aflições se cumprem em todos os irmãos do mundo, irmãos. Em todos. Em todos. Mas a aflição que eles estão vivendo, muitas vezes, num país que não deixam eles viver essa fé, a gente ainda não vive essa aflição. Mas não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Mas cada vez mais a gente tem que buscar, perseverar, né, para estarmos revestidos, cheios do Espírito Santo, irmãos, para ter a certeza no nosso coração de que se um dia acontecer isso que aconteceu com Estevão, a gente não vai negar nossa fé. A gente vai morrer, mas falando de Jesus. Fazendo como Estevão fez aqui no versículo 60. Pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Perdoando essas pessoas, amando essas pessoas. Como eu falei na pregação de terça-feira, né, irmãos? É muito difícil se a gente recebe uma ofensa, uma injúria, e automaticamente a gente amar essa pessoa de volta. Instantâneo, assim, ó, a pessoa te ofendeu, você libera o amor do perdão para ela. É difícil, irmãos. Normalmente vai demorar uns 2, 3 dias, uma semana ali, até o Espírito Santo te convencer e você falar, olha, a minha luta não é contra sangue nem contra carne. Né? Mas que possamos, irmãos, ter a certeza da palavra em nossas vidas, irmãos. Estar cheios de fé do Espírito Santo para estarmos preparados para lidar com pessoas que vão crer no que nós vamos pregar e pessoas que vão nos apredejar. Amém, irmãos? Glória a Jesus, irmãos. O Espírito Santo possa abençoar a vida dos meus irmãos grandemente, derramando graça, poder e virtude, nos revestindo a cada dia, né, que possamos, como aquelas pessoas, né, aquelas 3.000 pessoas estavam juntas, que nós aqui, irmãos, né, acho que 67 pessoas, possamos assim também estar juntos em comunhão, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, né, estarmos dispostos a sofrer por essa palavra, a padecer pelo amor a Cristo. Amém?